Neuza e João Vitor. Vocês estão casados há quanto tempo agora? 3 anos. E esse casamento tem sido um casamento inteiro? Sim, senhor. Restaurado, transformado. Mas o que vocês traziam nas bagagens antes de se conhecerem eram coisas ruins. Fala no seu caso. Era caco. Caco. Sim, senhor. Para mim, começou na infância. Eu fui abusada quando criança e eu acredito que eu trouxe esse trauma, esse abuso para o meu relacionamento. Quando já adulta, eu me relacionei, tive um casamento de 12 anos. E por 7 anos foi só tristeza, foi profunda dor, né? E eu me culpava. Quando criança, eu me culpei pelo abuso, né? Eu achava que a culpa era minha. E por isso eu me trancava em banheiro, eu arranhava meu rosto, eu tentei o suicídio aos 14 anos. E por me achar culpada de estar atraindo o abusador, né? E trouxe isso para o relacionamento. E aí não foi um relacionamento bom, foi abusivo, né? E eu descobri traição e mentiras. E quando eu descobri a traição, foi traição virtual, foi como se abrisse um buraco no meu chão, né? Eu me vi sozinha, desamparada, e eu tenho um filho, na época ele tinha 5 anos, e eu vivi desolada, quebrada. E você se culpava também, apesar de ter sofrido eu erros? Me sentia culpada, porque quando eu me casei para ter um casamento para a vida toda, né? Eu não imaginava que iria acontecer. Então, quando aconteceu, eu também me culpei. Eu levei isso comigo, né? E foi muito difícil para mim me reerguer. O outro foi errado de várias formas, mas você consegue enxergar como você também, estando quebrada, se comportava de forma errada nesse casamento? Eu me comportava, eu também era nervosa, né? Eu também não soube fazer a minha parte de esposa, né? Eu acredito que um casamento ele não acaba só por um lado. Teve as duas partes, né? Falha dos dois lados. E eu trouxe essa culpa para mim também, né? E por um tempo, por um período, eu não queria saber de relacionamento. Eu queria só cuidar do meu filho e viver. Então esse casamento acabou e você ficou assim, machucada e nunca mais querendo relacionamento? Não queria. As minhas amigas até falavam, não, daqui a pouco passa, né? Você vai encontrar uma pessoa, tá? Eu falava, não quero. Eu quero viver só para mim, para o meu filho e tá tudo certo. Como você chegou à terapia do amor? Então, eu já conhecia, né? Eu recebi um convite de um pastor. Ele chegou, conversou comigo, me orientou e falou que eu deveria me curar esses traumas que eu havia trazido comigo. E foi aí onde eu comecei a frequentar, a vir, a participar, a saber o que eu errei, aonde eu errei, como mudar. E aí eu fui trabalhando dentro de mim, no meu interior. E aí foi uns 2 anos para mim estar realmente curada, pronta para um novo relacionamento. O que te ajudou mais nesses 2 anos a você se limpar de tudo isso, superar, para que você se tornasse uma pessoa inteira, estivesse bem? Eu me entreguei no altar, bispo. Eu me entreguei como eu não tinha me entregado, né? Eu fui sincera com Deus e eu pedi ajuda dele, né? Eu falei que eu precisava de ajuda, que se não fosse por ele, eu ia ser como qualquer pessoa no mundo, né? Só sobrevivendo. E eu não queria aquilo para mim. Eu ouvia testemunhos, então eu falava, eu também posso. Eu preciso disso, dessa ajuda. E eu comecei a fazer propósitos, fazer as campanhas, a participar, a colocar em prática tudo que era ensinado. E Deus foi restaurando, foi limpando, foi me curando. Aí eu me recuperei e aí eu vi que eu poderia fazer uma pessoa também feliz. E aí esse mesmo pastor me convidou para o aplicativo. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Tá, antes de você falar de como conheceu, João Vitor, você chegou nas palestras em que situação? Qual era a sua bagagem? Bom, bispo, eu cheguei muito fragilizado, né?
eu tinha uma angústia muito grande dentro do peito, devido, na pandemia, eu perdi um pequeno comércio, e o relacionamento que eu estava também fracassou, né? Veio tudo de uma vez só, e minha mãe, vendo essa situação, ela me deu a dica, né? Ela falou, vai lá no Templo de Salomão. E eu vim, e realmente, da primeira palestra que eu já participei, eu já vi uma mudança interior dentro de mim. Eu já vi que aquela angústia, aquela tristeza profunda começou a sair. E por conta disso, eu comecei a voltar. Eu voltava nas reuniões e comecei a frequentar semanalmente. Então, eu comecei a perceber porque eu não conseguia ter sucesso no amor. Eu era muito egoísta, em forma de, assim, eu priorizava muito meu lazer e não pensava na pessoa que estava do meu lado. Eu pensava só em sair e não tinha preocupação nenhuma assim com a outra pessoa. Então eu era muito egoísta e por conta disso, né, e de mais algumas coisas, eu não conseguia me relacionar. Né? Tinha muitas brigas, muitos desentendimentos e também os propósitos não eram iguais, né? Eu me recordo que cada um queria uma coisa, então a gente não andava junto, não é? Então, por conta disso, de brigas e tudo, então a gente acabou terminando. E aí minha mãe me deu a dica para vir, eu vim e comecei a participar e ver uma melhora realmente desde a primeira reunião. Então, por isso, quando eu não vinha, eu percebia que estava faltando alguma coisa, falava, poxa, eu não fui lá. Aí eu vinha para cá e saía diferente. Então, isso foi recorrente. Eu comecei a vir e a melhora começou a acontecer. E dentro de 1 ano e 3 meses, houve uma transformação total, realmente. Eu já estava bem. E aí eu tomei a atitude de falar com o responsável do aplicativo, quero te conhecer. E foi quando eu fiz uma entrevista, né, com o responsável, e aí ele viu que eu estava em condições de entrar no aplicativo, me passou o código, eu entrei no aplicativo e logo conheci a minha esposa hoje, né, que é a Neuza. Deu match rápido? Foi rápido, assim, eu fiquei nem 1 mês assim no aplicativo. Eu já conheci ela, a gente começou a conversar, a gente começou a se conhecer e a gente viu que os nossos objetivos eram muito iguais, né? Então eu tomei a atitude de ir lá conhecer ela, porque eu estava aqui em São Paulo e ela estava no Paraná. Aí eu fui até lá, conhecê-la, pedi ela em namoro lá, conheci os pais, o filho, né? E a gente ficou nessa caminhada durante 9 meses. E durante 9 meses a gente namorou, noivou e casou, né? E viemos para São Paulo. Casados há 3 anos. 3 anos. Você já teve um relacionamento, Neuza, quebrado, sabe o que é ser uma pessoa quebrada e um casamento quebrado. Sim, senhor. Como é que está agora com essa nova vida, um novo coração, novas práticas desse amor inteligente? Hoje nós temos conversa, né? O que não tinha, eu não tinha. Então a gente conversa bastante, a gente é muito próximo um do outro. Se tem alguma coisa que está divergindo, a gente senta, conversa, põe na mesa, né? Para a gente entrar num acordo em comum pelo casamento, né? Então, hoje eu vejo que hoje eu estou preparada para o casamento, para fazer ele feliz. Amém. Estão bem. Sim, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Continuem firmes. Amém?